Fala turma, aqui é o Luiz. Hoje a gente vai falar um pouco do sistema reprodutor masculino aqui na nossa penúltima aula da fisiologia endócrina. Como sempre, você já sabe a bibliografia que a gente usa para montar nossas aulas. Vocês podem lá conferir caso vocês tenham alguma dúvida. E vamos começar aqui com a revisão anatômica. Aqui a gente tem o pênis, tem a bexiga e tem o testículo. Quando a gente fala do sistema reprodutor masculino, especialmente na fisiologia endócrina, a gente vai focar aqui no testículo, nas glândulas anexas, e é o testículo que você vai ter espermatogênese, ou seja, você vai ter diferenciação celular até o espermatozoide. E aqui a gente vai focar no túbulo seminífero, mas é sempre bom se lembrar que você tem as camadas de tecido que cobrem o testículo e você tem a via até o dúctilo deferente que vai cair aqui perto da próstata da bexiga, aonde o espermatozoide vai até ele ser ejaculado. Agora vamos falar aqui da histologia. Quando a gente pensa no tubo seminífero, a gente tem que pensar o seguinte, que lá tem dois tipos de compartimento. A gente tem um compartimento peritubular e o intratubular, que a gente vai ver no próximo slide. No compartimento peritubular, ou seja, fora do tubo, que a gente vai ver no próximo slide, você vai ter células do tecido conjuntivo frouxo, ou seja, você vai poder ter fibroblastos, você tem a matriz extracelular, e você tem os capilares, e principalmente você tem as células de Leydig. Essas células aqui é a principal que você tem que pegar no curso de fisiologia endócrina, porque essa célula que é a célula que vai produzir testosterona, que a gente vai ver mais para frente esses mecanismos. No compartimento intratubular, ou seja, dentro dos tubos, aqui a gente tem o peritubular e aqui a gente tem o intratubular. A gente vai ter basicamente dois tipos celulares. As células espermáticas, que são as células que vão estar em diferentes estados de espermatogênese, e as células de Sertoli, que são as células que vão dar suporte para a espermatogênese. Aqui nesse corte histológico, a gente pode ver onde cada uma dessas células espermáticas estão em seus estágios, até você ter a formação do espermatozoide. Caso vocês queiram conferir aqui, dê uma pausa no vídeo e confere aqui essa histologia. Agora a gente vai falar um pouco das células de Sertoli. As células de Sertoli, como a gente pode ver, é as células que estão no compartimento intratubular, como a gente viu no último slide. Essas células, elas têm algumas características que a gente vai comentar aqui. Ela vai dar suporte à homeostase da espermatogênese. Ou seja, sem essa célula você não vai ter a formação do espermatozoide. E como é que ela vai fazer isso? Você tem o suporte estrutural e você vai ter o suporte hormonal de moléculas, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Essa célula já tem expressão de receptores de andrógenos e de FSH, que a gente vai ver mais para frente, para vocês entenderem exatamente como é que é essa via. Responsáveis por estimular a funcionalidade dessa célula, ou seja, se você quer ter uma boa taxa de reprodução, você precisa ter seus índices de FSH de andrógenos em níveis aceitáveis. Sem isso, a célula de Sertoli não vai desempenhar a sua funcionalidade de maneira correta. Ela expressa uma enzima que chama CYP19. Essa enzima ela converte a testosterona, que é produzida lá na célula de Leydig, no compartimento peritubular, em um potente estrógeno, que é o 17-beta-estradiol. A gente vai ver isso mais pra frente também, de como é que esse estrogênio potente, como é que ele vai atuar nisso daqui e no corpo do masculino. Ela expressa a proteína de ligação a andrógeno, a ABP. Essa proteína é essencial porque as células de Leydig, ela vai estar no compartimento peritubular. Então como é que você tem a certeza que a testosterona ela vai cair no compartimento intratubular e não vai cair na corrente sanguínea? Na verdade, você tem as duas coisas. Mas quando a testosterona ela entra no compartimento intratubular, ela vai se ligar à ABP, que vai manter essa testosterona dentro desse compartimento, ou seja, célula de Leydig produziu a testosterona. Se ela cair aqui dentro, ela não sai mais. Se ela não cair, ela vai para a corrente sanguínea e vai fazer suas funções dos tecidos periféricos. E outra importante característica da célula de Sertoli é que ela vai produzir inibina. A inibina, ela, como vocês podem lembrar na nossa primeira aula,
ela retroalimenta negativamente essa via. Ou seja, você vai ter a liberação de FSH, a FSH vai estimular essa célula a manter sua funcionalidade, e essa célula vai produzir inibina. A inibina vai cair na corrente sanguínea e vai inibir a síntese de FSH. Por quê? Porque aí senão você teria FSH sendo produzido, você precisa de uma retroalimentação negativa, que você não tenha níveis astronômicos desse hormônio. Outra coisa também é que a inibina, ela inibe o FSH, ela também inibe o LH. Só para deixar claro, porque às vezes alguém confunde isso, mas inibe os dois hormônios responsáveis pelo sistema reprodutor masculino. E a célula de Certo, ela forma a barreira hematotesticular. Essa barreira hematotesticular, ela separa tanto a fase basal com a fase abdominal. Ou seja, aqui você tem a fase basal e a fase abdominal. E, principalmente, ela evita o contato do compartimento intratubular com a espermatogênese em si. Porque se o sistema imune pega essas células na fase mitótica, você pode ter certeza que você vai ter um processo imunológico aqui. As células percursoras já não. Ou seja, a célula de Certo, além de fazer com que você tenha sempre uma célula precursora, ela também inibe com que haja processo imune nas células mitóticas. E uma coisa importantíssima que você já provavelmente já deve ter visto, as células de Certo produzem o hormônio antimuleriano. Esse hormônio é um hormônio importantíssimo porque quando ele é produzido, ele estimula a regressão dos ductos mullerianos embrionários, que são programados para originar o trato reprodutor feminino. Ou seja, se você tem alguma deficiência no período embriológico desse hormônio devido a algum fator das células de Certo, esse indivíduo ele vai ter alguma alteração anatômica no sistema reprodutor dele, que nesse caso deveria ser masculino. Você pode ter aí uma faixa de alterações tanto funcionais como anatômicas, que uma das etiologias pode ser exatamente a não produção do hormônio antimuleriano. Agora a gente vai falar um pouco das células de Leydig. A célula de Leydig, como já disse, ela está no compartimento peritubular e ela vai sintetizar a testosterona. E quem que vai estimular ela? O LH. Ou seja, você tem o LH estimulando a síntese de testosterona via células de Leydig, e você tem o FSH estimulando as células de... e o FSH estimulando as células de Certo a manter seu funcionamento, e que vai produzir o ABP, vai produzir a inibina, que tudo isso age de maneira conjunta. Se você não tiver o LH produzindo testosterona, você vai ter diminuição da testosterona. Se você não tiver o FSH, você não vai ter as células de Certo trabalhando de maneira adequada. E ela também sintetiza e armazena colesterol, porque ela tem receptores de LDL e HDL. É assim que ela vai armazenar seu colesterol. E agora falando um pouco da espermatogênese, eu não vou aprofundar aqui, porque você já deve ter visto isso várias e várias vezes, não é o intuito do curso. A gente vai ter a célula germinativa primordial, que eu falei que era a célula precursora, ela vai originar. E aqui quando a gente fala no homem, a gente vai estar falando na puberdade, que antes da puberdade só tem a célula germinativa primordial. Você vai ter a espermatogônia. E a espermatogônia vai começar a diferenciar até formar o espermatozoide maduro. E é bom deixar claro que não é todo o processo de espermatogênese que vai dar 4 espermatozoides, como eu posso dizer, funcionais. Às vezes você pode ter 3, às vezes você pode ter 1, às vezes você pode ter nenhum, depende muito do indivíduo. Mas em teoria você vai ter 4 espermatozoides. Se eles vão estar funcionais ou não é outra história. E a partir da espermatogônia, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a espermatogônia começa a se proliferar na sua fase mitótica, que vai produzir espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátides, e a espermátide vai se diferenciar em espermatozoides. E como eu disse, você tem uma via endócrina desse sistema. O hipotálamo vai produzir o GNRH na hipófise anterior
vai estimular a secreção de LH e de FSH. O LH vai para as células de Leydig e vai produzir a testosterona. Essa testosterona vai ter seus efeitos nos tecidos e vai inibir tanto a síntese de LH quanto a síntese de GNH. Ela também tem fatores comportamentais, por isso que você tem macho e fêmea tendo comportamentos diferentes um do outro. É muito por causa da testosterona. Você tem as células de Certa. As células de Certa vai principalmente estimular a espermatogênese de acordo com a testosterona e que também vai produzir inibina, que como eu disse vai inibir FSH, LH e inibir o GNH. E aqui eu trouxe dois exemplos do livro do Bernie. Aqui você tem uma testosterona normal. A testosterona normal ela vai inibir a síntese de LH, só que ela vai lá nas células de Sertoli, ela vai estimular o seu funcionamento, né, suas capacidades de estimular a espermatogênese, você vai ter aumento no nível da criação de espermatozoides. Aqui a gente tem o contrário. O que eles deram? Eles deram andrógenos. Você pode ser por fármacos. Esse andrógeno ele vai inibir a síntese de LH, só que ele não vai se ligar nas células de Sertoli, como a testosterona se liga, porque o andrógeno é um hormônio muito fraco. Se você tiver poucos níveis de testosterona nas células de Sertoli, o que você vai ter? Espermatogênese insuficiente. Isso é bom para vocês entenderem por quê. Testosterona está diretamente relacionado com a espermatogênese. É claro que se você aplicar muita testosterona no animal, não quer dizer que ele vai ter uma espermatogênese gigantesca, mas que em níveis normais a testosterona é primordial para que você haja uma espermatogênese correta. E agora vamos falar um pouco das características da testosterona. A testosterona tem várias características, várias e várias mesmo. E aqui você pode dar pausa no vídeo novamente para vocês entenderem quais são essas características. Só que essa testosterona ela é convertida, como eu já disse anteriormente. No próprio tubo seminífero ela vai ser convertida em 17 beta-estradiol, que é um hormônio fortíssimo para que você tenha essas características. Nos tecidos periféricos elas também vão ser convertidas, só que elas vão ser convertidas em estrógenos. E o que esse estrógeno faz? Maturação em biologia dos ossos. Pode promover a insensibilidade à insulina, aumentando o HDL e reduzindo triglicerídeos e LDL. Estabelecendo feedback negativo com as gonadotrophinas hipofisárias, como eu disse no slide anterior. E esse hormônio ele também pode ser convertido em DHT, que é um nome mais fácil de se falar. E existem dois tipos. O que esse DHT faz? Ele estimula a masculinização da genitália exterior em útero e tem funções associadas à puberdade, por exemplo, crescimento e atividade da próstata, crescimento do pênis, escurecimento e pregueamento do escroto, crescimento de pelos pubianos e axilares, crescimento de pelos faciais e corporais e aumento da massa muscular. E essa enzima que converte em DHT, ela começa a ser expressa na puberdade, especialmente na pele. Por isso que se você for ver, a maioria dessas funções aqui é onde? Na pele. E ela também estimula glândulas sebáceas. Então, se você tiver ali muita espinha na puberdade, você pode ter certeza que você tem muito dessa enzima aqui, que vai estar estimulando demais as suas glândulas sebáceas. Demais eu peço desculpa por alguns errinhos aqui, tá? Aqui é relacionado. Aqui é insensibilidade à insulina. E agora a gente vai falar um pouco das glândulas acessórias. A gente tem basicamente três: a próstata, a vesícula seminal e as bulboretrais. A próstata ela vai ter secreções alcalinas, ou seja, essa alcalinidade ela vai funcionar como um tampão no sêmen, porque a gente sabe que o canal vaginal ele é ácido e você precisa de um sistema tampão para proteger os espermatozoides.
Você tem a vesícula seminal, que é a fonte primária de frutose, ou seja, ela vai dar nutrientes para esse sêmen e secreta uma substância que induz a coagulação do sêmen imediatamente após a ejaculação. E você também tem, por último, as glândulas bulboretrais. Essa glândula bulboretral ela é importante porque ela lubrifica a passagem até a ejaculação. Ela lubrifica e ela também vai tamponar a uretra. Ou seja, ela é importante porque você precisa lubrificar a uretra para ejaculação e tamponar também essa uretra para prevenir dos espermatozoides. O que eu tinha para falar nessa aula era só isso. A aula que vem a gente vai ter nossa última aula do curso, que é Fisiologia Reprodutora Feminina. Ademais, era só isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham todos uma ótima semana e até semana que vem.